Indiana. Início dos anos 2010. O casal Robin e Vicki Graves encontrou o que parecia ser a casa dos seus sonhos, procurando escapar da vida na cidade grande e viver uma vida mais rural para eles e seus 2 filhos adolescentes. Eles procuram e encontraram a fazenda Fox Hollow e ficaram chocados com o quão acessível era o preço, se comparado com o tamanho e a qualidade da propriedade. Mas algo parecia errado. Uma propriedade tão bela e grande, com um preço muito acessível. Então, Rob lembrou de um noticiário da década de 90. Aquela propriedade tinha sido de um notório serial killer, Herb Baumeister, que havia enterrado ali dezenas de corpos. Questionaram os fatos ao corretor de imóveis, que confirmou que um investidor anônimo havia comprado a propriedade da viúva de Herb, após ele ter morrido em 96. Mas que o local havia sido completamente remodelado, removendo quaisquer resquícios do que parecia quando os assassinatos tinham ocorrido há alguns anos atrás. Depois de algumas discussões entre o casal, os Graves decidiram comprar a propriedade. Em algumas semanas, a família se muda e se apaixona pela fazenda Fox Hollow. Os filhos adolescentes logo adquirem o hábito de brincar do lado de fora e depois se lavar na piscina do porão. Nessas brincadeiras na piscina do porão, sem querer, acabam trazendo para dentro de casa alguma sujeira. Um dia, Vicki está aspirando a sujeira que os meninos trouxeram de fora da piscina, quando de repente seu aspirador perde força, acreditando que talvez ela o tenha desligado acidentalmente da tomada. Ela o conectou novamente e continuou seu trabalho por mais alguns minutos. Aconteceu de novo, desta vez perplexa porque ela estava ainda mais atenta e cuidadosa com o fio. Ela sabia que tinha desconectado, então ela o conectou novamente e verificou 3 vezes se não estava apenas caindo da tomada, puxando o fio cada vez mais. Ela volta a aspirar, mas de olho no próprio fio. E, para sua surpresa, o fio desengata sozinho, como se alguém o tivesse agarrado e puxado para fora do encaixe. Assustada, ela larga o aspirador e fica fora de si. Ela não sabe como entender o que acabou de acontecer. E isso seria apenas o começo. Rob trabalhava em uma concessionária de carros e um de seus funcionários era um homem chamado Joe. Joe era bom funcionário, mas tinha o problema de se atrasar para chegar no horário de trabalho. Rob descobriu que Joe chegava tarde porque morava longe, mas que precisava do emprego. Então Rob tinha na propriedade que tinha acabado de comprar uma casa de hóspedes. Joe então aceitou alugar esta casa dentro da propriedade de Rob. Pouco tempo depois, Joe faz sua mudança e passa a morar na casa de hóspedes da fazenda. Na primeira noite, Joe está cansado e vai dormir mais cedo, ao lado de seu cachorro Fred. Enquanto se deitava para dormir em sua cama recém-arrumada, ele mergulhou em um pesadelo terrível. Ele se via correndo pela fazenda Fox Hollow, sendo perseguido por algo que não conseguia ver. O sonho era tão intenso que o levou ao sonambulismo, algo que ele nunca costumava fazer. Ainda dormindo, começou a correr e acabou indo direto contra o batente da porta. No impacto, derrubou um copo d'água que estava próximo, fazendo-o cair e se estilhaçar. Os cacos cortaram suas mãos, despertando-o imediatamente. Sentado no chão, ainda atordoado, ele tentava compreender o que havia acontecido. Dias depois, Rob estava pintando a lateral da casa com uma nova cor, enquanto conversava com sua esposa sobre como o resultado final ficaria bonito. De repente, Vicki percebeu que um homem vestindo uma camisa vermelha os observava à distância. Intrigada, ela se afastou do marido e começou a caminhar em direção à figura. No entanto, assim que se aproximou, o homem se virou e desapareceu rapidamente, como se nunca tivesse estado ali. Alarmados, o casal gritou e correu para verificar o perímetro, mas não encontraram ninguém. No fim, decidiram que provavelmente era apenas um curioso tentando espiar a casa.
Afinal, eles haviam comprado a antiga propriedade de um serial killer. Pessoas curiosas na história do lugar poderiam aparecer de tempos em tempos. Naquela mesma noite, na casa de hóspedes, Joe estava lavando a louça enquanto, de repente, ouviu uma série de batidas na porta da frente. Porém, antes que pudesse abrir, as batidas se tornaram mais fortes e agressivas, como se alguém estivesse com pressa ou desesperado. Pensando que poderia ser algo urgente sobre Vicky ou Rob, ele rapidamente destrancou e abriu a porta. Para sua surpresa, não havia ninguém ali. Joe sentiu um arrepio na espinha. Ele tinha certeza de que as batidas ainda ecoavam quando girou a maçaneta, o que significava que a pessoa não poderia ter ido muito longe. Ele saiu e olhou ao redor, examinando os arredores e até mesmo o telhado das áreas próximas. Nada. O silêncio era absoluto. O desconforto aumentava a cada segundo. Por fim, ele voltou para dentro e trancou a porta firmemente atrás de si. Joe começou a voltar para a cozinha para terminar de lavar a louça quando, de repente, viu um homem parado dentro de seu quarto, olhando diretamente para ele. No mesmo instante, seu cachorro, Fred, começou a rosnar, emitindo sons que Joe nunca havia ouvido antes. O animal fixava o olhar na direção do quarto, completamente no limite. Sem hesitar, Joe correu até o quarto e acendeu a luz, mas, mais uma vez, não encontrou ninguém. Vasculhou todo o apartamento, mas não havia sinal de qualquer intruso. Tentando se acalmar e limpar a mente, decidiu levar Fred para uma caminhada noturna pela propriedade. Enquanto andava, pensou em verificar a casa de Rob e Vicky. Se as luzes estivessem acesas, talvez fossem eles que haviam batido em sua porta mais cedo, o que significaria que tudo não passava de uma coincidência. Ele poderia confirmar com eles pela manhã. No entanto, ao se aproximar da casa, percebeu que estava completamente apagada. Rob e Vicky já haviam ido dormir. Fred, que sempre fora um cão obediente e leal, acompanhava Joe sem coleira e seguia seus comandos sem hesitação. Mas naquela noite, algo estava diferente. Quando Joe fez sinal para que ele o seguisse de volta à casa, Fred permaneceu imóvel. Em seguida, começou a rosnar e, de repente, disparou em direção à linha das árvores próximas. Instintivamente, Joe correu atrás dele, mas antes que pudesse alcançá-lo, viu diante de seus próprios olhos o que seu cachorro estava perseguindo. Um homem de camisa vermelha parado junto à mesma árvore. O terror tomou conta de Joe, mas, apesar do medo, ele não podia deixar nada acontecer ao seu amado cão. Continuou correndo em direção à figura quando, de repente, quem, ou o que quer que fosse, desapareceu diante de seus olhos. Joe alcançou Fred logo em seguida e percebeu que o cachorro já não estava agressivo. Pelo contrário, ele havia se deitado de barriga para cima em uma postura de submissão, olhando diretamente para o dono. Joe conhecia bem seu cão e sabia que algo muito estranho estava acontecendo. De repente, uma sensação arrepiante tomou conta dele. Ele sentiu que alguém o observava. Lentamente, virou-se para trás. E lá estava ele. A poucos metros de distância, a aparição do homem de camisa vermelha o encarava. Seu rosto estava distorcido, como se fosse um reflexo grotesco da realidade. O pavor tomou conta de Joe. Como qualquer um faria, ele saiu correndo o mais rápido que pôde. Seu fiel companheiro não hesitou em segui-lo. Juntos, dispararam de volta para o apartamento. Assim que entraram, Joe fechou a porta com força, trancou todas as fechaduras e, com o coração disparado, espiou pelas persianas, observando a escuridão do lado de fora pelo resto da noite. Joe, exausto, procura Vicky e Rob para relatar os eventos aterrorizantes da noite anterior, apenas para descobrir que Vicky também viu o homem de vermelho exatamente no mesmo lugar. De volta à sua casa de hóspedes, batidas violentas interrompem seu descanso. Ele abre a porta e não vê ninguém, mas a porta vibra como se estivesse sendo segurada por mãos invisíveis.
Então, a fechadura estoura e no jardim, um homem encharcado de sangue aparece, emitindo um grito sufocado antes de desaparecer no ar. Apavorado, Joe foge para a casa de Rob e Vicky, onde decidem investigar. Ao analisarem os arquivos do caso Baumeister, reconhecem o homem de camisa vermelha. Era uma das vítimas do assassino. Dias depois, Joe encontra um osso humano no terreno. Quando a polícia confirma que o osso é um fêmur humano, o mistério se aprofunda. Mas a revelação mais macabra surge na casa de Joe. Facas dispostas meticulosamente na pia e cortes na madeira. Um pedido de socorro do além? Joe grava perguntas para as entidades e, ao reproduzir o áudio, ouve algo que gela seu sangue. A voz de um homem que disse que era casado. Mas todas as vítimas eram solteiras. Apenas uma pessoa casada esteve ali. Herb Baumeister, o próprio assassino. Além dos espíritos das vítimas, algo mais ronda a fazenda. Seria o próprio Baumeister ou algo muito pior? Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!